Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Mensagem da cruz. Deus é bom demais. Vamos ler em conjunto aqui Salmos 63, 1. Salmos 63, 1. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se você puder colocar, Clara, a versão ARC, por gentileza. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos guiado, nos direcionado. E o mesmo Deus que tem cuidado de mim, da minha casa, eu creio que tem cuidado de você também. O mesmo Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa nação. A palavra do Senhor nos diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Com todas as intempéries, com todas as dificuldades, o Senhor tem cuidado da nossa nação. Salmos 63, a parte 1. E a palavra do Senhor nos diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, quando nós pegamos do Salmos 3 para frente, é comum nós notarmos um personagem, se não for o mais conhecido, obrigado, Lênin. Se não for o mais conhecido do Antigo Testamento, pois os grandes homens da Bíblia, lá do Antigo Testamento, começou com Adão, depois com Noé, Abraão, Moisés, veio Davi, e depois Elias e Eliseu. E cada um, em período específico da sua chamada, desde a criação, tiveram um papel relevante para o que nós vivemos hoje, em sociedade, em comunidade, o que nós vivemos hoje como cristãos. E Davi, quando nós lemos a partir do Salmos 3, ele é um homem dentro dos padrões mesmo bíblico, onde você vê as suas colocações totalmente na dependência do Senhor. Davi, como o nosso pastor pregou há uns 2 anos atrás, era um improvável. Dos homens da sua família, dos 8 homens, ele era o caçula. Cerca de 1,40 m, 1,50 m, para um menino de 16, 17 anos, baixo. Mas Davi desde cedo ele tinha algo que os seus 7 irmãos não tinham: a essência da presença de Deus, amém? Davi desde a sua infância era um menino ousado, intrépido, nas mãos do Senhor. E eu creio que parte dos seus feitos, quando ainda cuidador de ovelha, como pastor, não era nem conhecido pelos seus pais. Matou urso, matou leões. Mas ainda na sua mocidade, uma das provas que evidenciou a sua força e a sua chamada foi o desafio de Golias, como filisteu, ao povo de Deus.
E ali ele mostrou que a fé de um menino, a fé de um homem, a fé de alguém alicerçada, fortalecida, fortificada, direcionada a Deus, é capaz de qualquer coisa, irmãos. Enquanto todos, e o próprio Saul, viam o tamanho daquele gigante, Davi via as oportunidades. Mas o seu maior desejo não era as promessas de Saul, por quem matasse o gigante. O maior desejo de Davi era que o nome do Senhor não fosse escandalizado. Quando esse nome não é escandalizado, ele é glorificado. Um menino improvável, com 17 anos, foi ungido rei. Para muitos, o início de uma grande caminhada, mas para Davi, era o início de uma grande peleja. Pois a partir daquele momento, irmãos, ele ficaria 13 anos. 13 anos da sua vida fugindo. Eu creio que todos nós aqui, desde a nossa infância até hoje, ou sonhamos caindo em poço, ou sonhamos sendo enterrados vivos, ou sonhamos caindo em um penhasco, ou sonhamos fugindo. E se você, como eu, já teve esse sonho, a gente consegue se colocar um pouquinho no lugar de Davi e entender o quão pesado, o quão árduo foi o processo pelo qual ele passou. Com 17 anos ele foi ungido, mas o processo até ele assumir esse reinado, irmão, foi árduo. Mas Davi, na sua essência, e eu creio que, eu até compartilhei isso na sexta-feira, na sala, com os nossos irmãos, um dos maiores testemunhos que nós podemos ter na presença do Senhor, não foi aquilo que nós éramos no mundo, e aquilo que nós somos hoje, não. O maior testemunho de um homem, e eu vejo muito isso em Davi, é um homem ter nascido num lar, com um direcionamento como Davi e boa parte de nós tivemos, e nunca se desviar desse caminho. Eu vejo isso de uma forma muito maiúscula na vida de Davi. Mas como foi dito, irmãos, tudo isso não poupou Davi dos processos que ele tinha que passar. E muito menos, irmãos, das pelejas que ele ia provocar na vida de muitos, especialmente na vida dos seus. A palavra do Senhor nos fala que, em certo dia, quando o seu reinado pairava por uma certa paz, em uma das pelejas, seus generais orientaram a ficar em casa. E antes Davi tivesse ido naquela peleja, e lá do alto do seu palácio ele viu Batseba, e pediu que buscasse aquela mulher, e a possuiu. Pouco tempo depois vem a notícia: Batseba estava grávida, mas ela tinha um esposo, Urias, um dos seus generais, um dos seus homens fortes, e Davi precisava fazer algo. Todas as guerras, irmãos, todos que estão na linha de frente são os primeiros a terem a real chance de serem mortos. E não foi diferente com Urias, ele foi morto no fronte de guerra. Não foi Davi que matou Urias, mas Davi provocou a morte de Urias. A nossa caminhada com Cristo, irmãos, ela não nos poupa dos intempéries, das pelejas, das provações e até mesmo das quedas. E Davi é um grande exemplo deste homem.
conhecedor das leis, dos fundamentos divinos. Mas isso não poupou a Davi cair com aquela mulher e causar a morte do seu marido. Peleja essa, meus irmãos, que fez com que o Senhor falasse a Davi que a espada nunca mais sairia da sua casa. E nós vemos o que sucedeu, os fatos que aconteceram a seguir. Um dos seus filhos, Aminon, violentou uma das suas irmãs, Tamar. A punição de Davi sobre Aminon foi branda. Absalão não se conformou, não só com o ato, mas com a atitude do pai, porque ele esperava algo mais enérgico, ele esperava algo mais forte da parte do seu pai. O que não aconteceu. E essa revolta fez com que Absalão arquitetasse a morte de Aminon. E assim aconteceu. Em pouco tempo, Davi já tinha perdido 2 filhos. Ele tinha perdido seu primeiro filho com Batseba, fruto daquele adultério. Agora tinha perdido Aminon. Mas se isso não, simplesmente isso não fosse suficiente, meus irmãos, Absalão, juntamente com alguns de seus fortes, de seus homens e até profetas, arquitetaram o roubo, a tomada do trono de Davi. E isso sucedeu. Davi teve o seu trono usurpado por Absalão. Não só fazendo isso, irmãos, ele possuiu todas as mulheres de seu pai, como forma de humilhação e também de poder. E essa palavra aqui de Salmo 63:1, irmãos, algumas versões, alguns teólogos falam que se refere quando ele fugia de Saul, mas a forma mais real e mais aceitável é que quando Davi escreveu esse Salmo 63, ele estava no deserto de Judá, fugindo do seu filho Absalão, fugindo da ira de Absalão. E nós temos aqui, irmãos, uma das orações, um dos salmos, uma das poesias cantadas por Davi mais lindas, profundas, dolorosas. Porque na leitura de Salmos, irmãos, nós vemos que Davi, em tudo que ele se referia ao Senhor, ele salmodiava. Ele cantava e tocava. Se ele estava triste, ele salmodiava. Se ele estava alegre, ele salmodiava. Se ele estava ansioso, ele salmodiava. Se ele estava com medo, ele salmodiava. Se ele estava satisfeito e contente na presença do Senhor, ele salmodiava. Nós vemos um homem, irmãos, que vivia a total dependência do Senhor. Ele não dependia de circunstâncias. Davi não dependia de circunstância para louvar o Senhor. E essa precisa ser uma máxima para nós ainda hoje, irmãos. Independente da situação, independente da circunstância, independente daquilo que você tem vivido a cada dia. E o próprio Salmos nos fala contar a cada dia com sabedoria. Nós temos calculado as nossas vidas por semanas, meses, anos, décadas. E o salmista fala para contarmos cada dia nosso. Glorifica a Deus por cada dia, meus irmãos. E Davi era esse cara. Davi, ele tinha essa essência. O mundo conspirava contra ele,
e ele se colocava na presença do Senhor. Quando nós lemos aqui essa passagem de Salmos 63, 1, nós vemos um homem que se coloca na presença de Deus e reconhece esse senhorio de uma forma absoluta, meus irmãos. Ele buscava a Deus com fervor. Os seus momentos com Deus eram intensos, eles não eram rasos. E aqui a palavra fala que ele buscava o Senhor nas madrugadas. E como nosso pastor sempre tem dito e nos desafiado, nos provocado, nos incentivado, nós precisamos orar, irmãos. Sem oração nós não podemos chegar aonde nós queremos chegar. Você quer chegar a algum ponto na tua vida como cristão, como conhecedor? Ore. Ore. E Davi era esse ser humano, esse cara, esse homem que ele buscava o Senhor na sua essência. Buscar a Deus nas madrugadas com diligência e sinceridade é frequentemente, meus irmãos, ressaltada como um ato e princípio de sabedoria. Provérbios 8:17 nos diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, e eu confesso, às vezes é difícil encontrar a Deus. É difícil. Quantos de nós já falamos: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, Senhor, eu necessito do Senhor, faz alguma coisa. Precisamos ter a essência do rei Davi, irmãos, de buscarmos a presença do Senhor, porque se literalmente buscarmos, irmão, nós acharemos. Isso destaca a importância de buscar a presença e a orientação de Deus, demonstrando comprometimento e dedicação em nossa vida espiritual. Irmãos, como cristãos, tudo que nós vamos fazer, nós devemos buscar a orientação de Deus. Tudo. Irmão, mas é espiritualizar. Irmão, nós estamos aqui de passagem. Como a Dalva diz, nós somos um ser espiritual que tem uma alma que habita num corpo. E como ser, irmão, nós temos que entregar. Nós temos que ter a nossa essência entregue nas mãos desse Deus. E Davi tinha essa essência. Quando nós lemos a primeira parte, ele fala que a sua alma, que o seu corpo, irmãos, que ela tem sede do Senhor. A minha alma tem sede de ti. Davi declara a sua sede almática, meus irmãos. As suas emoções estavam todas focadas, canalizadas, entregues ao nosso Senhor. Ele ansiava pela presença de Deus. Suas emoções estavam todas ligadas em Deus, ao ponto de ele escrever em Salmos 122: estar na casa do Senhor era um motivo de alegria. Ele fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Irmãos, a começar em mim, tem dias que é desafiador, meus irmãos, estar aqui na terça-feira. Tem dia que é desafiador estar aqui no domingo. Tem dia que é desafiador estar num evento na igreja trabalhando. Tem dia que é desafiador. Mas como nascidos de novo, isso é um privilégio. E nós precisamos, irmãos,
usufruir, aproveitar deste privilégio. O nosso prazer precisa estar e precisa ser em servir ao nosso Senhor. O nosso deleite, ele não pode estar lá fora. E se ele estiver lá fora, ele precisa estar com total envolvimento e comprometimento na obra de Deus. Ele diz aqui que o corpo dele ansiava intensamente pela presença de Deus, toda a sua essência. E o corpo, irmãos, nós sabemos que está ligado a tudo que é ruim. A nossa matéria, ela é vaidosa, ela é pecaminosa. A nossa matéria, ela é oposição ao nosso espírito. A nossa matéria manifesta a nossa fraqueza e a fraqueza humana. E a nossa fraqueza manifesta a nossa mortalidade, irmãos. Quantos anos? Está madurinho, está na hora. Quantos anos? Está novo, tão novo. A nossa matéria, ela é uma tradução de um tempo provisório aqui na terra. Mas o anseio de Davi, irmãos, era por uma busca genuína. Amanhã tem um jogo do Brasil. Amém? Todos comigo? Todos comigo aí? Irmãos, fala só para mim aqui. Aí não fica ansioso? Sim ou não? Sim ou não? Traumático com a nossa matéria, o trem, e o negócio mexe com a gente. O cara vibra, a mulher vibra, nem que seja contra ou a favor do Brasil, mas ele vibra. E esse anseio, irmão, para você entender, quando nós canalizamos ele dessa forma, para adorar o Senhor, irmãos, o impossível acontece. O impossível acontece. Estou fazendo essa comparação, essa analogia para os irmãos entenderem como que esse homem buscava. Quando o primeiro gol sai lá pelos 30, 35, 40, 50, gente, que é isso? Que algo sai de nós. Eu não estou te condenando, irmãos. Começar em mim, eu estou te falando para você entender qual é a forma de nós buscarmos a Deus. É com essa intensidade. É com essa intensidade, é com esse volume que Davi buscava ao Senhor. O cara não tinha pudor. O homem não tinha pudor, meus irmãos. Lá em 2 Samuel 6, falando em pudor, em vergonha, nós temos o relato da arca. Em algumas versões fala que ela ficou 40 anos, que eu fico mais com essa, foi após a morte ali, os filisteus. Depois foi para a casa de para Kiriat Jearim, e depois para a casa de Obed-edom. Em Kiriat Jearim ela ficou 20 anos, na casa de Obed-edom ficou 3 meses. E quando essa arca foi trazida no segundo momento, que no primeiro foi desastroso, no segundo momento, quando ela chegou em Israel, a palavra do Senhor nos fala que Davi estava com vestes sacerdotais. E ele, irmãos, ele pulava, ele gritava, ele dançava, ele se entregava numa adoração. E Mical vê aquilo, fala: uai, estou vendo você pular e dançar como um desses, como um vagabundo se comporta. E ele
lançando para o homem, a minha entrega e a minha adoração é para o Senhor. Só para vocês entenderem, irmãos, a loucura deste homem, a entrega deste homem. Homicida, sim. Pai sofredor, sim. Mas quando ele se colocava na presença do Senhor, meus irmãos, coisas aconteciam. A palavra do Senhor nos mostra a sensibilidade de Davi. Na sua queda com Batseba, Natã chegou, repreendeu, usou analogia ali, a comparação das ovelhas e tal, do pastor. E ele é repreendido. E a sua ficha cai. E ele entende que o seu pecado era digno de morte. Lá na frente, quando em 2 Samuel também, quando ele manda fazer o censo, por vaidade, por instruções mal dadas, ele faz o censo. E Gate traz uma palavra do Senhor: olha, você fez contra a minha vontade. Eu vou te dar 3 alternativas. Vou te dar três formas de você escolher o castigo pela sua desobediência. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos teus inimigos, ou 3 dias de pragas e pestes. Ele pensou entre cair na mão dos homens de Deus. Eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E nesses 3 dias de praga e peste, 70.000 homens em Israel morreram, irmãos. Por esse homem fantástico, pela vaidade de um homem que muitas vezes ouvia o seu eu, os maus conselhos, e não ouvia Deus. Mas o aquebrantamento de Davi, irmãos, e o arrependimento desse homem fazia com que ele se colocasse na presença desse Deus e rasgasse o seu coração, ao ponto de ele receber o título que o apóstolo Paulo fala de homem segundo o coração de Deus. E não é porque ele não pecava, e eu citei inúmeros pecados aqui, irmãos, mas é porque a capacidade que esse homem tinha de se arrepender e de adorar o Senhor é algo para nós ainda hoje estranho, mas deve ser uma ambição. Louvado seja o nome do Senhor. E ali na parte final, irmãos, nos diz: como em uma terra árida, exausta e sem água. Na minha versão está como em uma terra seca e exausta. Essa expressão de Davi aqui é literal, irmãos, porque ele estava no deserto. E o deserto, irmãos, é lugar de sequidão. Mas nós podemos espiritualizar isso também. O deserto muitas vezes simboliza um lugar de provação, solidão e silêncio, mas também pode representar um local de encontro com Deus e de renovação espiritual. Por isso que ele buscava, irmãos, aonde você estiver, a
ambiente para que eu possa buscar ao meu Senhor. Não, todos os ambientes. No deserto. Você está lá no teu trabalho. Você está sendo afligido, está em viagem. Você está no meio do mato. Onde você estiver. Todo lugar é oportuno. É claro que o melhor lugar é a casa do Senhor. Mas todo lugar, irmãos, em todos os lugares, o deserto é mencionado como um local onde Deus fala e ensina o seu povo. E nós temos o exemplo dos 40 anos que o povo passou no deserto, meus irmãos. Os 40 anos. Você quer alcançar algo, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã, respeite o processo. Todos nós vivemos e viveremos o processo do deserto. Mas a única coisa que nós não podemos esquecer, nesse dia, Deus também estará conosco. Nesse dia, Deus esteve com você. Porque o deserto, irmãos, não é um lugar de destruição. O deserto literalmente é um lugar de crescimento, de regeneração, de restauração, de desenvolvimento. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos fala onde não há água. O deserto é seco, tudo é seco. E o fator principal dessa sequidão é a falta de água. A água, meus irmãos, está associada literalmente à vida. Quer saber se tem vida em um lugar? Tem que ter água. A água está associada à purificação. A água está associada à presença do Espírito Santo. E a água também está associada à salvação. As águas também representam a provisão e o cuidado de Deus e o seu poder sobre a natureza. Um dos exemplos é o Mar Vermelho. No contexto de Salmos, a água é frequentemente associada à restauração da alma e à presença reconfortante de Deus. De maneira simbólica, ela pode representar diversos aspectos da vida espiritual e da relação do homem com Deus. E o foco da minha palavra nessa noite, irmãos, é que nós possamos te provocar e desafiar você a ansiar pela presença do Senhor. Com tudo que nós temos, irmãos, com tudo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para glorificação do seu santo nome. A sua alma, as suas emoções, o seu corpo. E o objetivo dessa palavra, dessa leitura específica, irmãos, é entendermos a dimensão de um homem, que os seus conflitos, as suas pelejas, elas não podem, as suas limitações, elas não podem te impedir de buscar a presença de Deus, jamais. Eu compartilhei com meus irmãos ontem. Alguns irmãos conhecem o irmão José Luiz Vieira Filho, esposo da doutora Dalva Espíndola. Cerca de 3, 4 meses eles foram para São Paulo. Eles são de lá e foram fazer alguns exames e constou
um câncer no útero dela, já com metástase. E toda semana eu converso com o irmão Zé. O irmão Zé foi um cara extremamente rico. Ele de família rica, ela de família rica, muitos bens. E não é por piedade, hoje ele não tem nada. Nada, nada, nada. Mas o cara com um coração que toda oportunidade ele tem, louva ao Senhor. A última grande demonstração de desapego e zelo para com o próximo, para com a obra, ela tem um consultório já bem usado, mas usável. Foi todinho doado. E quando eu falo com o irmão Zé, ao mesmo tempo que ele está forte, ele começa a chorar, fragilizado pela doença da esposa. Essa semana ele compartilhou que ela não está conseguindo colocar a roupa sozinha, porque chegou a metástase, chegou no osso. E ele, quando ele fala dessas situações mais críticas, ele começa a chorar. E eu falei com ela. Ela falou: irmão Guimar, olha, eu estou no processo aqui, mas Deus sabe tudo o que faz. Eu comecei a quimioterapia e eu estou levando a minha Bíblia dos Gideões de evangelismo pessoal. E o senhor sabe o que eu estou fazendo? Eu falei: eu sei. A senhora está evangelizando. Ela falou: eu estou. E a minha alegria é tão grande de poder falar do amor de Deus. Em nenhum momento ela falou da fragilidade dela, das limitações. O irmão Zé sim, falou das limitações dela, mas ela não. Ela só estava glorificando a Deus pela oportunidade que Deus estava dando para ela de poder evangelizar, de entregar Bíblias para pessoas que estavam no mesmo estado que ela, e falando para essas pessoas do amor de Deus. Irmão, nós estamos saudáveis, nós estamos comendo, nós estamos bebendo. Usemos essa alegria, para que essa alegria gere em nós um contentamento, e que esse contentamento possa transportar do nosso ser, e esse contentamento nos faz ser gratos pelo Senhor, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele também não tem feito, e por aquilo que Ele fará. A Mandalva está assim como Davi: as circunstâncias não definem o rumo da sua fé. As circunstâncias que ela tem vivido não definem o rumo da fé pela qual ela tem seguido, pela qual ela tem combatido o bom combate. Que a misericórdia de Deus, meus irmãos, possa nos alcançar todos os dias, e que o anseio pela presença desse Deus seja algo real nas nossas vidas. Antes de chamar os irmãos para orarmos, eu quero saber: tem alguém que deseja aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que ainda não confessou o Senhor e deseja confessá-lo nessa noite? Tem alguém que está parado, que por algum motivo ou outro se afastou, mas que deseja voltar? Deixa eu te falar uma coisa. Qual a diferença do viver cristão do viver do mundo? Nenhum. Aquilo que as pessoas do mundo vivem lá fora, nós também vivemos. Nós trabalhamos, nós pelejamos, nós honramos nossos compromissos. Só que tem uma coisa que nós temos que o mundo não tem: nós temos Cristo.
O nosso nome, como o pastor Lucindo Barreto fala, está escrito no livro da vida. Se o Senhor nos chamar essa noite, nós temos que ter a convicção que nós iremos para o céu. Essa é a nossa diferença. A diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Quando nós saímos lá fora e se nós nos misturarmos com a multidão, nós somos iguais. Mas quando nós deitamos, ou quando nós nos comportamos como um certo pastor disse, minhas palavras dizem muito, mas meus exemplos gritam. Nossos exemplos gritam. Então, se tiver alguém que quiser aceitar Jesus como seu Salvador nesta noite, nós como igreja queremos orar por você. E se não tiver, que o Senhor nos abençoe.